Graça pura, chamados para fora. Olá, abençoados, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Aqui quem está falando é o André Pimentel. Vamos já direto ao assunto. Vamos falar sobre a questão batismo. E essa mensagem, abençoado, ela estará dividida em 3 partes, ok? Bom, para entrar neste tema, é preciso definir bem o que é o batismo. Você sabe, abençoado, o que é o batismo? Segundo a definição dos teólogos, professores e líderes religiosos, batismo é o primeiro sacramento do cristianismo que apaga o pecado original de quem o recebe e a este confere o caráter de cristão. Tem também a finalidade de purificação e iniciação, ablução. Também pode ser o ato ou efeito de ser admitido em qualquer religião, seita, partido, grupo, irmandade, etc. Então, para ficar bem definido, batismo é um ritual simbólico que significa que a partir daquele ato você assume um compromisso público com o objetivo do batista, ou seja, alguém ou uma instituição que efetiva o batismo. O objetivo dessa mensagem é, antes de tudo, trazer luz a esse assunto, mostrar que esse batismo realizado dentro dos sistemas religiosos não é um ritual que deveria ser praticado, principalmente pelos cristãos nos dias de hoje. Eu considero o batismo o mesmo que a igreja sempre dá um jeitinho, né? A igreja católica principalmente sempre deu um jeitinho para introduzir, por exemplo, as imagens de seus símbolos e santos, e hoje é abraçado por 97% das igrejas que se dizem ser protestantes também. E eu vou trazer para vocês 3 pontos a se considerar, e quem vai tirar a conclusão é você, ok? Tudo com muito respeito a todos, porque eu entendo que a questão batismo é bastante arraigada dentro de cada pessoa. Eu declaro os olhos iluminados para que os abençoados entendam essa mensagem. Então, tem 3 pontos principais. O primeiro ponto dessa mensagem, ou a primeira parte, ela fala sobre o batismo na lei. Eu vou trazer o que a lei diz sobre o batismo. A segunda parte deste vídeo, eu vou mostrar que o batismo praticado nos dias de hoje, após a morte e a ressurreição de Cristo, pelas igrejas do sistema religioso. Eu vou mostrar tudo isso aí que está acontecendo. E na terceira parte, eu vou trazer ao conhecimento dos abençoados o batismo, o verdadeiro batismo depois da ressurreição. Então, vamos a essa grandiosa mensagem, abençoados. Caneta, lápis e papel na mão, porque está na hora de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E vamos começar muito bem, vamos começar orando, né? E a minha oração é esta: que os seus olhos sejam iluminados e que seja ativada a mente de Cristo, para que você possa entender os mistérios revelados que são as profundezas de Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de te ouvir e de ser o canal da sua vontade. Bom, então vamos à primeira parte, né? Vamos aqui começar a mostrar os batismos na época da lei. Vamos começar mostrando aos abençoados como era o batismo na época da lei. E se eu te falar que não era? Como assim, André? Não era. Eu sinto informar que os judeus não se batizavam em água. Pasmem os senhores, os judeus não se batizavam e nem se batizam. É só você tiver alguma dúvida, perguntar a qualquer judeu que ele vai te falar que lá no judaísmo não nos batizamos o batismo de João Batista. Então, André, por que nunca ninguém falou isso? Por que nunca quiseram trazer luz a esse assunto? É simples, porque vai dar muito trabalho ao sistema religioso de explicar, e isso vai dar um nó na cabeça dos abençoados, porque é importante que estes sofismas que eles praticam lá sejam cultivados dentro das religiões e na cabeça dos abençoados, para fortalecer a imagem humana. Como aqui é um canal de conhecimento, e eu não estou aqui para te enganar, afirmo que batismo
não faz parte do rito judeu. Ou seja, não está na lei de Moisés. O que há na realidade são vários rituais na lei que usam a água como elemento dentro das cerimônias, né? E vários desses ritos vocês podem observar nas referências que eu deixei para vocês aí na descrição deste vídeo aí embaixo. Várias referências bíblicas de como o judeu usava a água na questão da lei. Havia uma prática, por exemplo, que era muito parecida com os batismos, que era feito por imersão, que era realizado por pessoas que não fossem de nascimento hebraico, que não fosse judeu. Quando se convertiu ao judaísmo, eram banhados para a purificação, para a negação da antiga religião e aceitação da lei de Moisés. Então, o primeiro entendimento que você passa a ter daqui por diante é que batismo em água, como praticam hoje as igrejas do sistema religioso, não está na lei de Moisés. E tem um batismo que intriga muita gente, que é o batismo de João Batista. Você já ouviu falar do batismo de João Batista? Claro que sim, né? Alguns pontos, abençoados, temos que considerar a partir de João Batista. O primeiro ponto, e o mais importante, é informar que João nasceu no período da lei. A lei de Moisés ainda estava de pé quando João Batista surgiu batizando. E o segundo, que nesta época havia muitos grupos que se formavam com várias ideologias políticas, ideologias religiosas e sociais. E alguns grupos faziam verdadeiros levantes paramilitares nesta época contra o Império Romano. E o grupo que João Batista formou eram convencidos que algum tempo novo havia chegado e que precisariam se batizar para negarem o jugo do Império Romano e contra o clero judaico da época, que incluíam sacerdotes, fariseus, escribas e saduceus e etc e tal. Você também pode conferir, abençoados, depois na descrição deste vídeo, uma passagem que João Batista foi procurado pelos doutores da lei e eles chegaram até João Batista perguntando por que João batizava daquela maneira, porque não havia na lei algo parecido, né? João capítulo 1, versículo 26 afirma isso aí, olha, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E talvez nem o próprio João saberia explicar por que ele batizava assim. Mas vamos falar já sobre isto. E a cúria romana e o alto clero hebraico não gostaram nada disso. Tanto que a cabeça de João Batista foi pedida em uma bandeja por Salomé. Que, se quiserem conferir, está lá em Marcos capítulo 6. E a grande pergunta é: por que Jesus se batizou no batismo de João? Abençoados, se for por conta da própria posição que o sistema religioso tem hoje, que em um dos significados do batismo é sepultamento de pecado, teríamos que dizer então que Jesus tinha pecado, né? Porque se ele foi a João Batista para que fossem perdoados seus pecados, é porque Jesus estava cheio de pecado. Olha que contradição. Por que você se batiza hoje, abençoado? Pergunta ao teu líder. E por que Jesus se batizou? Pergunta também ao teu líder. Aí, os abençoados líderes do sistema religioso vão inventar um monte de fábulas e argumentos para provarem que Jesus não se batizou porque não pecou. Então, se eles têm um argumento e convencem os abençoados que o batismo de João em Jesus não tem a ver com pecado, eu posso dizer quais foram também os motivos porque Jesus se batizou, ok? Lembrando que eu não estou incentivando ninguém a fazer nada, eu estou expondo ideias, ok? Ideias é muito boa e que faz você pensar. E é importante frisar que nesta parte da história, Jesus não havia morrido e nem ressuscitado. Quando Jesus procurou João Batista, não havia ainda o cristianismo, ele não estava na terra. O cristianismo só surgiu após a morte de seu líder, até porque Jesus não seria o Cristo que vem de cruz, não fosse a sua morte na cruz, ok? Vou te dar agora os motivos pelos quais Jesus procurou esse momento histórico. A, para que aqueles ali fossem suas fiéis testemunhas. B, para que o ministério de Jesus de Nazaré já causasse uma grande divisão entre o clero hebreu daquela época. Porém, é importante ressaltar que ao se batizar,
Jesus não estava cumprindo e nem descumprindo a lei. Que isso fique bem claro e que a partir deste ato começa o ministério de Jesus de Nazaré. E também ele começa a ser marginalizado pelos judeus ortodoxos. E provas para embasar o que eu disse se encontram em João capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testemunhou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta expressão de João, o mundo conheceu o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. André, por que você está falando que ele tirou? Abençoado, por que ele tirou? Porque ele consumou na cruz, abençoado, o seu ato salvífico e tirou o pecado do mundo. Ou você não acredita na plena vitória de Cristo na cruz. E Deus o testificou disso, abençoado. Vamos prosseguir no Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo, abençoados, o batismo de Jesus em João Batista foi para mostrar que o tempo da redenção estava próximo e que aqueles ali foram testemunhas do véu de Deus expresso dentro da carne de Jesus de Nazaré. E Jesus começava então também a romper com a tradição judaica, pois o batismo de João era uma aberração aos sacerdotes, escribas e fariseus daquela época. A partir daí, como eu falei, todos começariam a perseguir Jesus de Nazaré. E esse batismo, abençoados, presta atenção, não pode ser considerado como batismo cristão. Por quê, André? Primeiro, por causa disto aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim para cumprir a lei. Abençoados, Jesus cumpriu a lei? Sim, Jesus cumpriu a lei. E se Jesus cumpriu a lei, no tempo da lei, veja o que Paulo afirma em Revelação, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos abençoados. Jesus de Nazaré não era cristão, não estava muito menos numa era cristã, e muito menos o testamento estava aberto. É isso que o sistema religioso não entende. Porque em Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, nos informa que onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E lá Jesus de Nazaré estava vivo. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou seja, ele tem somente validade ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, claro que não. O testador está vivo, abençoado. Claro que não tem, né? E também é importante notar que o evangelho só foi validado com a morte de Jesus de Nazaré. Ok? E nós, em graça, não podemos usar Jesus de Nazaré como fundamento, porque se o imitarmos, vamos estar seguindo a lei de Moisés, pois Jesus foi seguidor da lei e não podia ser diferente, porque o cordeiro só poderia ser perfeito se não houvesse manchas, ou seja, pecado, que é transgressão de lei. E Jesus a cumpriu. Portanto, não podemos seguir a Jesus, porque não poderíamos, nem se quiséssemos, porque seríamos, no mínimo, prosélitos, e não judeus convertidos ao judaísmo. E a lei já passou, né, abençoados? Não estamos mais na lei. Cristo Jesus, após a sua ressurreição, entregou a Paulo
o Testamento. O Novo Testamento está em Paulo. E alguns escritores hoje afirmam que se tirarem as epístolas de Paulo da Bíblia, não sou eu que estou falando, escritores famosos, teólogos famosos, homens estudiosos que afirmaram que se tirarem as epístolas de Paulo da Bíblia, a Bíblia vira uma cartilha judaica. Não há abertura para nós, abençoados. Não serviria. E o fundamento está onde, André? Abençoados, o fundamento, o Novo Testamento, o Evangelho da Graça está nas 14 epístolas de Cristo ressuscitado, dadas ao apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. E o ressuscitado falou para não pôr outro fundamento. Você quer ver onde Jesus ressuscitado falou para não pôr outro fundamento? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo e este ressuscitado. Então, abençoados, o batismo de João Batista, realizado por essas igrejas denominacionais e católicas do sistema religioso, só tem valor para que se aceitem as normas e regras de suas entidades, sob o jugo de te condenarem com a mentira do inferno, com a mentira do pecado e com a mentira do diabo. E assim, eles vão ganhando seus adeptos ao redor do mundo. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores estarão com os olhos iluminados para dizerem não a tanta farsa que tem enganado as pessoas, matando as pessoas na sua raiz, no seu intelecto. E mais uma vez, amado irmão, eu declaro a mente de Cristo ativada, iluminando o seu pensar. Nós então concluímos essa primeira parte, que batismo não existe na lei de Moisés, que João Batista e seus seguidores foram chamados para serem testemunhas do Filho de Deus, o Deus encarnado, e que esse batismo realizado por João Batista e que hoje é feito dentro dessas igrejas não é o batismo cristão, ok? Então eu te convido a assistir a próxima e a segunda parte, o qual nós vamos estar falando sobre a questão do batismo dentro do sistema religioso. Não percam, abençoado. Você deve estar curioso aí, qual o batismo verdadeiro, né, André? Você deve estar se perguntando aí. Calma, abençoado. Acompanhe a mensagem até o final, que na segunda parte eu vou trazer mais bases para que entendam por que não deve se batizar antes de ouvir esse vídeo, ok? Graça e paz aí, e daqui a pouco estaremos juntos. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.